Muito bem, vamos lá então, iniciando aqui o nosso trabalho, nosso livro Plantão de Respostas, conteúdo do segundo Pinga Fogo, do qual o Chico participou. Nós estamos aqui estudando o nosso tema Prova e Expiação. Nós vimos então, são três perguntas relacionadas com esse tema, e nós estudamos anteriormente a primeira pergunta que foi feita: como aceitar que uma pessoa portadora de lepra ou leucemia tenha essas doenças por merecimento? Rapidamente aqui então, Chico respondeu: no dia a dia, o vocábulo merecimento é utilizado de forma jocosa ou depreciativa. É comum ouvir-se: ela tem um marido que merece. Na visão espírita, o termo merecimento representa uma atenuante de nossas penas ou expiações, ou mesmo de nossos sofrimentos. As doenças mencionadas são provas que nós mesmos escolhemos, ainda no plano espiritual, com o intuito de quitarmos nossos débitos. Então nós conversamos aqui que a ideia do merecimento, diferentemente do que nós entendemos, pensando que o indivíduo merece um castigo, na verdade esse merecimento vem ao encontro da passagem do Evangelho, quando Jesus lembra dos bem-aventurados os aflitos. Então quer dizer, felizes aqueles que estão aflitos. Na verdade nós falamos da oportunidade que o Espírito tem de sim, sentir a aflição de uma experiência dolorosa, mas lembrando que essa vivência dessa experiência é, na verdade, a depuração de sua própria consciência, que vai fazer com que ele seja, então, estimulado no seu desenvolvimento, na sua evolução. Vimos aqui expiação 2, prova e expiação 2. Segundo um dos membros dessa mesa, cada um vem para ser rico ou pobre. Então, como se explica o que Jesus disse? É mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico. O Chico respondeu: geralmente quando uma pessoa nasce rica, é porque escolheu esta prova, a sua força de vontade e fé acima de qualquer interesse material. Como o espírito, na erraticidade, se sente capaz de cumprir tal compromisso, ou seja, de ser rico para bem empregar a riqueza, e, no entanto, quando encarnado, fica fascinado com as facilidades e o poder material que a riqueza proporciona, ele acaba por falhar em seus propósitos. Daí a afirmação: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então nós falamos então da posição de cada indivíduo dentro dessas situações sociais, tanto na pobreza como na riqueza, ou numa situação mediana. Geralmente nós estudamos sempre o pobre e o rico, como se esses dois tivessem ali as provas mais complicadas. Muitas vezes, numa experiência mediana que nós estamos vivendo, tendo ali o nosso trabalho e tudo mais, nós temos ali compromissos tão difíceis quanto esses dois. Claro que a ausência ou o excesso são sempre ali provocações muito maiores, muito mais intensas. Mas entre esses extremos nós temos uma variedade enorme de posições sociais, de indivíduos que também ali têm a sua prova de caráter para saber como ele se comporta naquela situação. Muitas vezes uma vida simples que alguém leva, mas sendo estimulado a determinado tipo de comportamento, a sua queda pode ser muito maior do que aquele que é testado dentro desses extremos. Então nós vimos que nós vamos encontrar aquele pobre resignado como aquele pobre ambicioso. Nós vamos encontrar aquele rico que é humilde e que aplica bem os seus recursos em benefício da coletividade, como nós temos aquele rico egoísta. Então, na verdade, em qualquer posição social, nós vamos ter, então, o teste de caráter de cada um, de acordo com a forma como ele vivencia. Depois, no terceiro aqui, que é o nosso estudo de hoje, começando por aqui, o Chico, então, recebe como pergunta: existem pessoas aleijadas, outras miseráveis, outras ricas. Deus quer essas diferenças? Responde aqui o Chico para nós: todos os pontos citados são efeitos que deverão ter uma causa,
E se considerarmos que Deus é bom e justo, justa, portanto, há de ser esta causa. Quando uma pessoa nasce com defeito físico, geralmente o órgão afetado já foi causa de sua falência espiritual, ou seja, deve tê-lo utilizado mal. Assim poderá voltar com aquele mesmo órgão lesado para expiar as faltas cometidas. É a lei de causa e efeito. Se uns nascem ricos, bom, aqui o Chico vai entrar na parte da riqueza e da pobreza, né? Mas a gente volta aqui em cima. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui em cima mostrando para nós, né, que essa limitação física que o indivíduo tem está ali, então, como o Chico coloca, né, que está relacionado com uma ação do passado. Então ele disse, geralmente o órgão afetado já foi causa de sua falência espiritual. Não necessariamente uma causa imediata, mas que já foi causa, exatamente porque, voltando ao parágrafo anterior, se Deus é bom e justo, justa, portanto, há de ser esta causa. E aí nós vamos entrar, né, encontrar ali situações das mais variadas. Basta a gente lembrar que não é apenas uma limitação física especificamente. Muitas vezes você tem ali uma doença crônica, você tem ali um indivíduo que nasce com uma lesão no cérebro, por exemplo, limitando a sua comunicação, a sua vida social, as suas ações. Nós temos ali, já falamos sobre isso também quando estudamos lá no Evangelho, lá no Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz falava para nós sobre o aborto criminoso e as consequências sobre os envolvidos, tanto o homem como a mulher, cada um dentro ali do seu próprio peso, as consequências futuras, como por exemplo, né, lesões no aparelho reprodutivo, esterilidade, dentre outros. Então pode ser a mesma coisa, né, de uma lesão no coração, uma lesão respiratória, uma lesão na garganta, então nos olhos, nos ouvidos, na boca. Então nós vamos encontrar ali situações das mais variadas. O que é importante para nós, ao estudarmos essa questão da lei de causa e efeito, para nós espíritas, é importante a gente lembrar sempre que toda situação que nós vivenciamos, e assim como também tudo aquilo que nós vemos acontecendo no mundo à nossa volta, nós lembramos primeiro da misericórdia divina. Segundo, conforme o Chico colocou na questão das provas e expiações, nós temos ali a oportunidade do merecimento de nos reequilibrarmos perante as leis divinas. Então, cabe a nós, através desse entendimento, e esse então seria ali é o papel, na verdade, o papel fundamental da nossa doutrina, que é o seu aspecto consolador. E essa consolação vem através do entendimento de que aquela experiência é temporária, porém necessária, é o remédio amargo para a cura moral do espírito, para a nossa própria cura moral. Quando nós não temos esse entendimento, ou nós aceitamos por uma mera conformação, baseada na fé, ou nós nos rebelamos, que é exatamente o que acontece. Então nós vemos indivíduos, né, tanto nesse caso das questões físicas, como aqui embaixo no terceiro parágrafo, o Chico coloca, se uns nascem ricos e outros pobres, o objetivo é para ver o desempenho da pessoa numa e noutra situação. E assim vamos sendo testados através das diversas encarnações e crescendo espiritualmente para que cresçamos com as nossas próprias experiências. Então nós vamos encontrar, primeiro, o entendimento da lei de causa e efeito de um modo geral. Depois, nos parágrafos seguintes, nós temos então dois exemplos. As questões que afetam o nosso corpo físico e as questões que afetam a nossa vida social ou a nossa vida financeira. Mas nós vamos encontrar também, quando a gente começa a ampliar mais a nossa visão, nós vemos, por exemplo, indivíduos que nascem em classes sociais diferentes, nós vemos indivíduos que nascem em países diferentes, vivendo situações diferentes, alguns vivendo com mais conforto, outros tendo ali mais dificuldades, mais tribulações. Olhamos para o nosso mundo porque vemos países miseráveis espalhados pelo mundo afora. Muito mais do que esses países miseráveis, quem são os indivíduos que compõem aquela sociedade? Nós vemos em outros casos países bem desenvolvidos, sociedades bem estruturadas, compostas por indivíduos que por merecimento estão naquela sociedade. Embora aparentemente
tragam para eles uma tranquilidade material por viverem num ambiente social equilibrado, economicamente. Nós temos ali as provas morais, porque essa tranquilidade, essa facilidade também vai exigir do espírito, daqueles espíritos encarnados naquele ambiente, um comportamento moral. Como, por exemplo, né, um comportamento de solidariedade, um comportamento de bom relacionamento com o seu semelhante. Então isso também é uma prova de caráter. Aparentemente para nós, olhando aqui da perspectiva material, nós estarmos num país bem desenvolvido é para nós grandes oportunidades. Oportunidade de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento social, de termos ali a nossa saúde física preservada ali a partir dos recursos que são oferecidos. Muito bem, para nós isso tudo parece ser muito confortável. E a pergunta fica, o que o espírito faz a partir desse conforto que ele tem? De que forma que ele se desenvolve moralmente? Ele vive apenas de uma forma passiva esse conforto? Ou ele aproveita essa estabilidade que ele possui para se desenvolver em outros aspectos? Então a gente tem que lembrar sempre que não é nem bom nem ruim o espírito estar nesse ou naquele ambiente, mas como o Chico coloca, o objetivo é o desempenho da pessoa numa e noutra condição. E é então claro que nós teremos ali cada espírito tendo a sua própria história, cada espírito tendo ali os seus próprios desafios. Não encontramos, por exemplo, ali um alto índice de suicídio em sociedades bem desenvolvidas. Nós não vemos, por exemplo, né, sociedades que são absolutamente indiferentes com as dores do mundo, pelo fato delas se fecharem dentro de si mesmas, nessa estabilidade. Nós vemos sociedades organizadas que criam muito mais conflitos no mundo do que aquelas que são numa condição menos desenvolvida. Tudo isso tem o seu peso e responsabilidades também. Então, estar num ambiente estável traz responsabilidades. Assim como o indivíduo viver num ambiente com privações, com dificuldades, com instabilidades, também tem ali, né, também será observado o comportamento daquela sociedade. Nós lembramos, por exemplo, aqui no nosso país, analisando a nossa própria história, porque é muito fácil nós olharmos pelo mundo afora e vermos ali sociedades bem estabelecidas, né? Nós olhamos nos índices de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, né? Então nós temos ali países que alcançam o top desse desenvolvimento, os países nórdicos, países europeus que têm uma estabilidade de vida enorme, que tem ali, né, uma renda per capita significativa, permitindo que cada indivíduo tenha ali grandes oportunidades. E nós vemos aqui do nosso país, com essas instabilidades todas, nós pensamos, como eu gostaria de viver num país como aquele. E na verdade, se nós estamos aqui, nós temos um compromisso com essa sociedade e com essas mesmas condições. Aqueles espíritos também, mas o que vai contar é como nós nos desempenhamos em cada um desses ambientes. Eu posso estar num país nórdico e aquela estabilidade me dá aquela preguiça, aquela ociosidade e desenvolve em mim aquele egoísmo. Enquanto viver numa sociedade como a nossa, pode desenvolver também da mesma forma a ociosidade, a preguiça e o egoísmo. Como em cada um eu posso também me transformar naqueles que, aproveitando aquelas oportunidades, eu cresço moralmente. Então, em todas as situações, nós vamos encontrar, tanto individualmente, de acordo com a estabilidade pessoal de cada um, a sua estabilidade social, a sua estabilidade financeira, a sua saúde física, os seus bons relacionamentos. Mas tudo isso vai contar, como a gente lembra, são provas de caráter, não provas essencialmente materiais. Então, essa aqui é a última questão que o Chico coloca para nós em termos de provas e expiações. Analisamos então aqui as questões físicas do corpo físico, vimos aqui as situações sociais, financeiras dos indivíduos e poderíamos ali então expandir para vários e vários exemplos pelo mundo afora. Próxima questão. Aqui a gente vai entrar agora no tema reencarnação, que também é um tema bem interessante, de certa forma relacionado, né, com o tema provas e expiações. O detalhe que nós vemos aqui é que algumas perguntas, é muito curioso, o Chico quase que faz um atendimento fraterno, porque as pessoas apresentam perguntas relacionadas com suas vidas pessoais. E ele traz para nós, então, respostas, né, doutrinárias, mas
trazendo aquele conforto, aquele entendimento para as pessoas. Então vamos lá, reencarnação. Temos várias questões relacionadas com esse tema. Então aqui, na hora da concepção de um filho, o espírito já reencarna naquele momento ou ao longo da gestação? E no além, que define sua vida futura? Então, essas perguntas aqui, claro, né, nós lembramos que hoje nós temos um bom entendimento sobre esse tema para aqueles que são estudantes da doutrina espírita, mas nós lembramos que naquela época, em 1971, as pessoas estavam se aproximando muito mais por curiosidade. Ainda mais num programa como aquele, né? Então, embora as respostas que nós estamos estudando hoje, que nós temos hoje, foram respostas baseadas naqueles mesmos livros que eles tinham naquela época, os livros da codificação, os livros de André Luiz e tudo mais, então era muito mais fácil perguntar para quem sabe do que fazer esses estudos, né? Então, essa questão da reencarnação nós temos então já de uma forma até detalhada, né? Como esse processo acontece. Então a pergunta foi, o espírito já reencarna naquele momento ou ao longo da gestação? É no além que define a sua vida futura? O Chico responde, a ligação do espírito à matéria começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se fixando até o instante em que a criança vê a luz. Então a gente lembra aqui, né? O Chico não respondeu a outra questão que foi apresentada sobre é no além que define a sua vida futura. Então nós vamos entender que no plano espiritual, o espírito, então, ele participa do seu planejamento, né, de um modo geral, para aqueles que apresentam condições, e nesse planejamento ele vai definir, então, quais são as suas experiências, né, digamos assim, as experiências capitais. Porque essas experiências capitais nós poderíamos definir da seguinte forma. É como se fossem estações de um trem. Então, em cada momento da vida, ou em cada parte, em cada estágio da sua vida, determinada situação relacionada com o seu passado vai se manifestar e ela pode ser pontual ou ela vai se prolongando. Então o espírito vai passando de experiência em experiência dentro daquela programação. E depois, então, o que é analisado também é a forma como ele se comporta diante dessas experiências. Então ele vai ter, por exemplo, né, no momento em que ele reencarna num ambiente, determinado ambiente social, pode ser ali ponto da sua programação. No momento em que ele se desenvolve e pode ter, por exemplo, ali uma experiência com doenças, uma experiência com encontros, experiência com perdas, com conquistas, tudo isso vai sendo apresentado para o espírito no decorrer da sua existência. Muitos espíritos trazem, além dessas pequenas experiências, aquelas que são mais importantes, aquelas que se destacam mais. Aquelas que são consideradas um ponto importante, um marco importante da sua existência. E ali então ele continuará, a partir dessa experiência, sendo avaliado, na verdade ali avaliado na sua própria consciência, como ele se comporta a partir daquele momento. Então nós percebemos que as coisas que vão acontecendo, elas não acontecem ocasionalmente. Então é como se o espírito programasse, então, bom, a minha existência, a minha grande prova, vai ser no momento em que eu vou conhecer tal pessoa. Mas aí ele lembra que durante a sua existência na infância, ele vai ter ali alguma coisa relacionada com a sua família, ele vai ter alguma coisa relacionada com a sua educação, com a sua vida social. Depois que ele conheceu aquela pessoa, vem ali os filhos que estavam programados, muitas vezes um filho que desencarna, ou então uma experiência de mudança de local. Então são pontos importantes que vão sendo programados para que o espírito, então, seja ali testado nos seus valores. Mas o que nós vemos aqui, então, nessa resposta, fala sobre a definição de sua vida futura. Pessoal, me dá um aqui na área de texto, por favor. Até está tudo paradinho aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Ok, né? Obrigado. Beleza, obrigadinho. Então aqui nós vamos encontrar, né, nessa resposta exatamente isso, todo esse planejamento que é feito, planejamento esse que para nós, ele não se apresenta de uma forma muito clara.
Isso porque para nós ele fica apenas no campo da teoria. Nós sabemos que o espírito faz uma programação, mas como essa programação é feita? Aí nós vamos lembrar que cada indivíduo tem a sua própria forma de participar e também ali de escolher quais são os eventos, ou então de ser apresentado aos eventos que vão surgir na sua existência terrena. Um ponto marcante, um ponto fundamental, é como se dará a sua reencarnação. Em que momento, através de que grupo familiar, através de que casal. No momento do seu nascimento, tudo aquilo é programado, então, esses detalhes. Mas o que nós vemos aqui, então, que o Chico coloca também, é exatamente, né, a forma como o espírito vai se vinculando àquele corpo físico, ele vai se aproximando. Então, o que nós temos de definição, em termos de explicações, né, mais claras para nós, é exatamente ali o tema a reencarnação de Segismundo, que nós temos ali no livro de André Luiz, Missionários da Luz, se eu não me engano. Então, nesse livro vai mostrando a aproximação, desde, inclusive, a aproximação essa, que acontece até mesmo antes da própria concepção. Porque o espírito vai se aproximando daquele casal, e dessa aproximação, então, ele vai gerando uma influência sobre esse casal, que pode ser uma influência positiva ou negativa. E da mesma forma, essa influência do casal sobre ele, se são espíritos simpáticos, se são espíritos antipáticos, que foi o que aconteceu com Segismundo. Ele foi conduzido, então, àquela residência, e aí, em desdobramento, ele encontrou com aquele espírito que seria seu pai. E, nesse caso, era um desafeto do passado. E aí, então, ambos, nesse reencontro, ele como desencarnado e o pai em desdobramento, entraram num acordo ali, foi feito aquele acordo, e nesse acordo, então, eles tiveram a oportunidade de se reajustarem. E a partir dali, então, houve a aproximação, houve a concepção, e aí depois, então, o espírito vai, né, sendo conduzido e vai passando por esse processo natural que as nossas ciências terrenas conhecem, né, não conhecem absolutamente nada, porque não levam em consideração, vê apenas ali o indivíduo biológico que está sendo gerado, e não o espírito que se aproxima daquele organismo biológico. Para as nossas ciências terrenas, o próprio indivíduo é o organismo. Tanto que, se o organismo acaba sendo ali, não completa a sua gestação, como no caso de um aborto, por exemplo, o indivíduo deixa de existir. Então imaginemos quando as nossas ciências, né, que nós temos a ginecologia, nós temos a obstetrícia, imaginemos quando essas ciências começarem a ter uma compreensão desse processo de gestação biológica e desse processo de vinculação fluídico-espiritual. Aí sim nós teremos ali um novo campo de pesquisa absolutamente novo. Porque até mesmo nessa aproximação, nós vamos entender que o espírito, então, no momento em que ele começa a se vincular ao corpo físico, ele começa a vivenciar também experiências importantes. Com relação à afinidade com a família, com relação à sua própria reação, de acordo com aquilo que a sua consciência vai apresentando. Então vai virar um outro campo. Uma psicologia gestacional, por exemplo. Imaginemos essas novas ciências que vão surgindo. Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, né? Muito obrigado pela participação. Reencarnar não é estar fora do ventre, e sim na concepção deste ser uterino, e sim na concepção desse ser que uterino já se mostra vivo, escutando, se alimentando e formando na sua vida uterina seu modo programado, em que foi solicitado muito antes do que ele pensava. A vida já estava movimentando seu ser terreno e espiritual, fazendo do seu futuro as suas provas e suas tendências que o levaram, ou levarão a nascer após seu término de vivência na gravidez dessa mãe que o traz. A vida, o reencarne é um processo muito difícil para esse ser que retornará à sua nova vida. Né? De fato, né, a gente tem estudado, obrigado pelos esclarecimentos, nós temos visto, né, nos relatos, porque é assim que a gente vai se informando. Né? Um espírito traz um relato, outro espírito traz outro relato, mas a gente vai depois, conforme a gente vai estudando, e tendo uma compreensão sobre a complexidade do indivíduo como um ser consciente, um ser que traz uma bagagem psíquica, que traz ali tendências do passado,
No momento em que ele vai se aproximando, a gente já viu sobre isso, já trouxemos aqui algumas comunicações que esclareciam sobre esse sentido, que mostravam que o indivíduo, quando ele começa a se aproximar do momento da sua reencarnação, ele já começa a sentir as angústias. As angústias, as aflições, aquele incômodo, porque ele vai ter reencontro com o passado, isso antes de começar. Então é aquela ansiedade, digamos assim, né? O indivíduo vai fazer uma viagem. Então quando ele começa a ter aquela ideia do que ele vai vivenciar essa viagem, como vai ser o seu transporte, como ele vai chegar do outro lado, quais serão as experiências que ele vai viver naquele outro ambiente, ele já começa a ficar angustiado. Imaginemos quando ele já está embarcado para chegar naquele local. A gravidez nada mais é do que ele estar embarcado naquela viagem, esperando aquele período de 9 meses. Imaginemos que ele não vai ter uma viagem de algumas horas, como acontece. Você pega um avião aqui, daqui a algumas horas você desembarca do outro lado. Ele vai estar nessa angústia de ficar durante 9 meses nessa aflição. Isso, né, nesse caso, né, esse ou não significa que não necessariamente que o espírito vai sofrer por isso. Muitas vezes ele anseia por isso, ele espera por isso. Mas a gente lembra, naquele espírito que vai passar por essas dificuldades, já começa a criar essa expectativa. Ou aquele espírito que diz, oba, eu vou para a Disneylândia. E ele fica naquela ansiedade, esperando o momento chegar, e no momento da viagem ele vem aquela euforia, porque ele sabe que ele vai para um lugar que ele quer, ele vai encontrar as pessoas que ele quer, ele vai realizar aquilo que ele planejava. Então a gente vê aquele lado de ansiedade negativa para aqueles que vão ali reviver de uma forma quase que compulsória, porque ele sabe que precisa, mas não quer dizer que ele aceite. Então é aquele espírito que vai tentar ali resistir e vai passar por esse processo. Há aquele que sabe que vai passar por dificuldades, mas ele vai escolheu aquela prova, portanto ele vai resignado, estimulado, com coragem, e há aquele que vem aqui para uma experiência positiva, com reencontros positivos, que para ele também é bastante feliz. Então nós vamos encontrar ali situações das mais variadas. A vida é planejada, a volta é planejada, mas nem sempre isso poderá ser realizado. Então também tem essas interrupções. Vamos encontrar, como já vimos, né? Tudo vem bem planejado e nem sempre as coisas acontecem da forma como se gostaria. André colocou, né, e os tratamentos para essas gestantes será também diferente. Não apenas o repouso, uma série de mudanças vão acontecer. Porque hoje, né, André, a gente vai encontrar algumas práticas holísticas, práticas esotéricas, ou mesmo até práticas psicológicas, que vão fazer com que mulheres ali, durante o período de gestação, o casal, que a gente lembra que não é só a mulher, né, o próprio casal, vai acabar ali sendo envolvido em algumas terapias que são bastante proveitosas. Né, aquela mudança de comportamento, a mudança de dieta, terapias que vão trazer ali tranquilidade, harmonização e tudo mais. O próprio processo de evangelização, seja ela espírita ou não, como nós temos, por exemplo, né, evangelização com gestantes. Se vai ter ali um parto, os partos serão muito mais tranquilos, muito mais equilibrados, né, e a nossa ciência vai determinar qual é o melhor caminho. Então, todas essas práticas que hoje são práticas alternativas, porque aqueles que pensam assim, eu sou a favor dessa terapia. O outro vai dizer, eu faço isso porque eu posso, mas eu não acredito muito. Enfim, cada um pensando de uma forma. Quando tivermos um entendimento sobre a realidade da gestação, da perspectiva espiritual e da chegada desse espírito que vem aqui para o nosso mundo físico, aí então essas práticas não serão alternativas, serão práticas que serão incorporadas nas práticas médicas e psicológicas das nossas ciências atuais. A Namone colocou, né, quando uma pessoa não teve contato com os familiares dos pais, avós, tios, primos, etc., e possui contato apenas com os de primeiro grau, ou seja, pais, irmãos, mas se sente totalmente desconectado deles, qual seria a prova? Nós temos alguns relatos que chegam para nós, Namone, de espíritos que eles têm essa necessidade de estar num ambiente social em que eles não têm essas afinidades, exatamente como parte do aprendizado deles. O aprendizado pode ser, por exemplo, que estando junto com sua família espiritual, ele não teve a oportunidade ou não aproveitou a oportunidade para se desenvolver naquele ambiente que lhe era favorável. Portanto, essa aventura solitária que ele vivencia
agora numa encarnação solitária entre aspas, né? Porque ele pode se sentir desconectado daquelas pessoas. E de fato podem ser pessoas com quem ele não tenha ligação ou pessoas com quem ele não seja tão simpático a elas. Mas ele vai reencarnar, vai reencontrar com essas pessoas porque ele não luta, por quem ele não tem ali grandes sentimentos, não tem ali grandes afetos, que podem ser espíritos desconhecidos, como podem ser desafetos. Só que desafetos que não são aqueles desafetos tão graves do passado, mas são simplesmente pessoas com quem ele não tem afinidade. E exatamente ali a sua experiência será criar esses laços, aproveitar essa oportunidade para poder viver bem nesse grupo social onde ele se encontra inserido. Então é parte da experiência. Quer dizer, o fato dele estar ali fazendo aquele trabalho solitário, para ele exatamente ali é fazer com que essa solidão se transforme num ambiente mais fraterno, num ambiente mais acolhedor para ele. Né? Então essa pode ser uma visão. Claro que nós temos ali uma infinidade de situações que nós desconhecemos, né? Mas cada espírito certamente ali, primeiro que ele não está sozinho, né? Ele reencarna sabendo ali que ele está sendo amparado no plano espiritual, mas a sua experiência pessoal é com aquele grupo que ele se encontra desconectado. Né? Então, pode ser, por exemplo, essa experiência que ele está vivenciando. Então, muito bem, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui para nós, então nós vimos aqui que o Chico trouxe algumas respostas bem interessantes, mas que nós podemos aqui aprofundar, né, vendo aqui por várias perspectivas. Reencarnação 2. Aqui agora vem aquela parte que... Aqui também é uma pergunta mais técnica, né? Vamos a ela. A reencarnação é muito lógica, mas por que a população da Terra está aumentando? E a maioria das histórias espíritas nos falam de personagens que estão reencarnando no planeta há muitos milênios. Então são indivíduos que vêm de fora, que vêm reencarnar aqui no nosso mundo, né? Não são de outros planetas há muito tempo. Então fala sobre o aumento da população, espíritos que vêm de outros mundos para reencarnar entre nós. Então a pergunta é, né? Por que a população está aumentando com esses espíritos que vêm de fora? O Chico responde: com certeza entre nós reencarnam espíritos vindos de outros planetas, mas a população da Terra, somando-se os encarnados e os desencarnados, conta-se aos bilhões de espíritos. Então só a população terráquea, digamos assim, pelo menos assim das tantas gerações que vêm de lá para cá, já é uma geração, já é uma população significativa. Vêm então esses espíritos. Primeiro, quando naquele início de desenvolvimento, vêm espíritos para poderem se desenvolver, para poder se desenvolver aqui no nosso mundo. Então eles reencarnam entre nós, trazendo ali necessidades de aprendizado que o nosso planeta vai oferecer para eles. Mas agora que nós estamos nesse estágio de transição planetária, de regeneração, nós já vemos então a presença de espíritos que vêm, da mesma forma, aproveitar essa nova oportunidade para se desenvolverem, mas ao mesmo tempo trazerem também contribuições para que o nosso planeta realmente alcance esse novo estágio. Da mesma forma que nós temos missionários que reencarnam entre nós para impulsionar o desenvolvimento da nossa sociedade. Então sim, vem espíritos de fora, mas a própria população planetária é bastante grande. Continua o Chico. O número de encarnados, agora aqui a gente fala, né, que quando nós olhamos em termos de estatística mundial, né, nós temos que, na época de Kardec, século XIX, a população planetária girava em torno de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão. Depois nós chegamos ali por volta de 1930, 1940, a população girava em torno de 2 bilhões e meio. A Segunda Guerra marcou essas estatísticas. Depois nós tivemos agora, de 1945 até agora, onde nós estamos aqui em 2020, que nós temos ali 55, 75 anos aproximadamente, nós já estamos quase com 7 bilhões e meio. Então de 2 bilhões e meio para 7 bilhões, nós tivemos um aumento de 5 bilhões de habitantes em 75 anos. É muita coisa, mas por que aumenta tanto assim então?
o Chico vai responder para nós. O número de encarnados está aumentando em razão da necessidade que todos têm de rever na matéria o aprendizado obtido no mundo espiritual. E como a lei da reencarnação é válida para todos, quanto ainda não tenham atingido a condição de espírito puro, o processo de retorno à vida terrena continuará existindo até que o nosso planeta, como um todo, atinja a condição que dispensa a reencarnação dos espíritos que nele habitem. Então aqui nós vamos encontrar nessa resposta essa necessidade principalmente de transição planetária, quando nós temos ali os espíritos, então, querendo já participar dessa experiência, participar das conquistas como encarnados para poderem evoluir, para poderem se desenvolver. A Angelina colocou ali 7,8, então já estamos ali quase em 8 bilhões. Né? Vamos lá. Então o nosso irmão trouxe para nós mais uma explicação aqui, voltando então, um pouquinho só no nosso tema anterior. Obrigado pela participação. Então ele diz assim para nós: retornar a uma nova vida e trazer novas consequências ao seu espírito para a sua melhora, renascer, reencarnar, é tão difícil para esse espírito já bem-vindo e envelhecendo, onde muitas das suas movimentações reencarnatórias trouxeram virtudes e sofrimentos, e tudo é uma soma. E por vezes essa adição não irá trazer bons processos para a sua evolução. Respirar, escutar, vivenciar ainda no ventre materno é muita responsabilidade desse ser que está com o plano, trará a esse ser ainda muitas dúvidas e projeções que ainda não saberão o que será dele após o seu nascimento. Mas com certeza ele ou ela trarão um certo otimismo para que a sua volta seja plena de muito amor e felicidade de quem há de receber essa criança. Você será sempre um ser importante para o seu orbe, para a sua nova casa. Então, obrigado, então, ali, luz e paz para nós e luz e paz também para vocês aí. Então, é interessante essa colocação, porque ela vai falando que o espírito, durante o processo de gestação, que esse é o tema principal aqui para nós, ele já é uma experiência valiosa para o espírito que reencarna. Porque hoje as nossas ciências começam a falar sobre, começam a estudar com mais profundidade sobre a vida intrauterina e a reação daquele espírito dos estímulos que ele recebe. Eu me recordo aqui de um vídeo que eu assisti há muito tempo, nem me lembro, acho que foi no Facebook que eu assisti, que mostrava uma cena curiosa, curiosíssima, que era um vídeo feito em espanhol, não sei exatamente, falava em castelhano, não sei exatamente em que país, se era México, se era na América do Sul, não me recordo, mas mostrava então a mãe sentada num sofá, aquele barrigão que devia ter ali por volta de 8 meses, 7 meses e meio, alguma coisa desse tempo, e o pai então se aproximava e ele começava a cantar, e a chamar o nome da bebezinha, que era uma menininha. Era impressionante como a barriga da mulher deformava, da forma como aquela criança se agitava no momento em que o pai brincava com ela. Mas era assim, uma coisa assim, parecia que ia romper a barriga assim, de tanto que ela se mexia. E quanto mais ele cantava, mais ela se agitava. Isso mostrava uma interação profunda que havia entre pai, mãe e criança. E aí então nós estamos vendo, claro, ali, uma família que, por aquilo que foi apresentado, mas nós vamos encontrar da mesma forma também, muitas famílias, muitos casais que têm esse cuidado com a gestação, que têm todo esse amor com a gestação, os cuidados físicos, os cuidados psicológicos, então o próprio relacionamento para que mantenha um clima harmônico dentro do lar, nós vamos encontrar isso e o espírito então absorvendo essas vibrações e acompanhando todo o desenvolvimento e todo também o comportamento das pessoas. Mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar também, como foi colocado para nós aqui, que diz assim para nós na mensagem, respirar, escutar, vivenciar ainda no ventre materno é muita responsabilidade para esse ser que está com o plano, trará a esse ser ainda muitas dúvidas e projeções que ainda não saberão o que será dele após o seu nascimento. Então esses estímulos que esse espírito recebe, porque nós encontramos casais, pais, mães, ou mesmo individualmente, um ou outro,
ou o próprio ambiente onde ele se encontra, muitas vezes um sentimento de rejeição, muitas vezes ali um ambiente muito turbulento. Nós vamos encontrar ali a falta de cuidado, né, que o espírito sente isso, a falta de interesse, a falta de preocupação no momento da gestação. E isso vai trazendo para o espírito que passa por esse processo, também ali ele já vai se preparando para aquilo que inconscientemente ele vai encontrar após a desencarnação. Então ele pode não ter a clareza, mas ele sabe que aquele sentimento que o envolve, aquelas vibrações que o envolvem, são vibrações que podem ser positivas, podem ser ali positivas no sentido de muito amorosas, muito calorosas, podem ser ali aquelas vibrações de expectativa normal, ou pode ser ali um sentimento de rejeição. Então isso vai trazer para ele um otimismo, ou vai trazer para ele um pessimismo no momento em que ele chega. E é então que o pessoal fala hoje, né, a psicologia fala hoje, do trabalho de regressão de memória, não regressão de memória a existências anteriores, mas eles falam, né, que o processo de gestação provoca no espírito impactos psicológicos que vão afetar toda a sua existência. Então ele vai, depois de adulto, ou durante a juventude, num psicólogo, vai trazer as suas dificuldades, apresenta a proposta de uma regressão de memória até a vida intrauterina. E esse indivíduo, então, vai fazer relatos do que ele percebia durante aquele momento, que ele se sentia acolhido, ou se ele se sentia rejeitado. Então hoje estão aprofundando cada vez mais esse entendimento, e isso vai trazer repercussões bastante positivas. Inclusive nessa questão em que nós começamos a analisar a vida intrauterina, mostrando ali a consciência daquele ser que se desenvolve, pela forma como ele reage a esses estímulos exteriores, que hoje é observado, né, através do próprio comportamento físico dele dentro do ventre da mãe. Ou mesmo através de equipamentos, né, de ultrassom, por exemplo. Isso vai mostrar a vida intrauterina e vai afetar, por exemplo, toda aquela questão de temas como aborto, como a saúde física e psicológica da mulher, o trabalho de pré-natal. Mesmo que não se considere o fator espiritual. Não é um espírito que está ali, mas no momento em que ele tem consciência, que é por isso que nós vemos hoje, que as nossas ciências vão estabelecendo qual é o limite máximo em que o espírito pode ser abortado. Então vai dizer, por exemplo, até o 3º mês ele pode ser abortado, porque ali ele não tem consciência ainda. Ele só vai ter consciência a partir do 5º, 6º mês, porque ele começa a apresentar essas reações. Mas isso vai se tornar um tema de debate muito interessante dentro da bioética, dentro da psicologia, tirando o elemento religioso, porque a ciência não considera esse fator ainda. Religioso, né, no sentido de religiosidade, de espiritualidade, não de religião necessariamente. Né? Então, no momento em que nós começarmos a ter uma visão mais profunda sobre esse momento da gestação, entendendo ali o indivíduo que está sendo gerado, que ele não é o biológico, mas que ele é a consciência que habita esse biológico, e até porque precisaria definir esse biológico, essa consciência, o que é essa consciência exatamente, de onde ela vem? Ela existia antes ou ela foi gerada no momento? Olha quantas perguntas nós temos ainda para responder, e quando essas perguntas ficarem claras, nós teremos aqui uma mudança significativa no modo como a sociedade se comporta. E quando nós falamos em sociedade, nós entramos também com as nossas ciências, no modo como ela trata esse processo de gestação. E é claro, né, que podendo expandir mais esse tema, nós vamos entender até o próprio processo de morte. Quando a nossa sociedade fala de morte, como é que nós entendemos a morte? Morreu, acabou? E o indivíduo que se encontra ali se desprendendo? Também é um outro tema que a gente vai ver. A chegada tem um processo, a saída tem um processo. Precisaremos entender. Dudu trouxe para nós também, né, o bebê intrauterino sente as mesmas sensações auditivas do que aquele doente comatoso no leito de um hospital. A escuta é quase total. Olha que interessante, né? Então, se hoje nós temos, né, um indivíduo que se encontra num hospital em coma, depois, quando ele volta, ele diz assim, olha, eu escutei muitas coisas que falavam. Então, no momento, se o espírito se encontra ali em plena consciência, embora o corpo físico dele se encontre em estado de coma, ele acompanha aquela movimentação que existe à sua volta. Eu me recordo, até uma experiência pessoal,
que trabalhava na época na área de saúde, trabalhava numa UTI, e aí então era um dia de fim de semana, um plantão de fim de semana bem tranquilo, e eu lembro que nós tínhamos um rádio na UTI. Então ficava aquele rádio baixinho para a gente ouvir música e tal, e aí num dia ali que estava bem tranquilo também assim, tinha um paciente só que estava em coma, então a gente aumentou o rádio um pouquinho. Eu me lembro que a nossa chefe de plantão, que era uma enfermeira, ela falou assim, olha, baixa um pouco o rádio que o som está muito estridente, porque isso incomoda o paciente. Aí você olha para o paciente, vê o paciente em coma, aí depois que você começa a ter um pouco de maturidade profissional, você vai entender exatamente isso, né, que você pode realmente, ou está realmente incomodando aquele paciente, com uma simples questão de música. A questão do barulho, a forma como você movimenta o paciente. Então ele está em coma, mas o espírito pode estar consciente ali, observando tudo que acontece à sua volta. E essa comparação é bastante interessante. O bebê também tem as mesmas percepções. Embora aparenta ser ali um indivíduo que não demonstre nenhum tipo de consciência no processo de gestação, espiritualmente ele está acompanhando tudo. Porque ele já está vinculado àquele corpo, e aquele corpo já apresenta condições de captar essas vibrações. Bem bacana a gente conhecer tudo isso, né? Estamos tendo uma aula de pré-natal aqui. Pré-natal espiritual, meus amigos. O Brás colocou, quando eu morrer estou lascado, não existe a profissão das carpideiras. Só se buscar no interiorzão, né, Brás? Você vai achar um pessoalzinho lá. De repente, né? Então, pessoal, é isso, né? Aqui então seguimos com o nosso tema, falando então sobre esses espíritos que reencarnam aqui entre nós, aqui no nosso mundo, né? Que aumenta a população. E aí então alguns esclarecimentos chegam do plano espiritual falando para nós que é essa necessidade mais urgente que nós temos de fazer com que os indivíduos se resolvam dentro de nas suas consciências, se resolvam perante as leis, perante a lei divina, para que eles possam acompanhar essa transformação que o planeta vem passando, vem vivenciando. Então nós vamos encontrar algumas estimativas que as nossas ciências fazem, no caso, por exemplo, né, estudar um pouco sobre demografia, há alguma estimativa que nós chegaremos a 10 bilhões de habitantes até 2100. Então 10 bilhões de habitantes. Então nos próximos, né, 2050, desculpa. 2050. Então quer dizer, tem ali estimativa de chegarmos a 10 bilhões, e fica realmente aquela pergunta, né, inclusive o próprio Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, se o nosso planeta comportaria tanta gente. E a resposta é sim, desde que nós organizemos as fontes de todos os recursos que o nosso planeta pode oferecer. Então vai depender da própria sociedade planetária fazer essa organização. Não mais simplesmente produzir pelo capital, mas produzir pelo social, para que haja uma melhor distribuição, para que cada espírito possa ali ter supridas as suas necessidades, né, imediatas de sobrevivência. Então, nós passaremos também por uma grande reorganização social, inclusive mudando no nosso próprio sistema econômico, porque eu me lembro, quando a gente estudava sobre isso no Livro dos Espíritos, havia ali uma questão que falava sobre de que modo que a sociedade poderia se organizar para poder receber esses espíritos, né? E naquela época, nós chegamos a falar sobre isso, apresentava então ali no estudo a evolução dos sistemas econômicos e sociais que a nossa sociedade foi desenvolvendo nas últimas décadas, nos últimos séculos. Então nós tínhamos, né, a partir ali da Idade Moderna, a partir ali do século XVI, do comecinho do século XVI, final do século XV, que primeiro veio aquela proposta, né, da vida urbana, da vida industrial, e aí então tivemos ali uma divisão de classes, aí tivemos ali o capitalismo surgindo, a proposta do socialismo e tudo mais, e nós estamos aqui tentando nos ajustar para encontrar qual é o nosso melhor sistema. Eu lembro de um professor nos Estados Unidos, de uma universidade, que ele dizia que o novo sistema econômico será para nós não mais um sistema nem capitalista nem socialista, será um sistema de compartilhamentos. Era a previsão que ele fazia.
Como isso se daria a gente não sabe, mas mostrava que o compartilhar era uma nova proposta de fraternidade entre os homens, entre as sociedades. Aparentemente nós estamos ainda distantes desse novo modelo, mas nós veremos que por esse aumento demográfico aqui na nossa sociedade planetária, haverá realmente a necessidade de nós, através das nossas próprias, da nossa própria inteligência, da nossa própria capacidade intelectual, de nos reorganizarmos para acolher esse mundo todo. Claro que nós teremos espíritos ainda vivendo as suas experiências, mas haverá muitas mudanças. Então vamos aguardar para ver exatamente de que modo que, através das sugestões naturalmente que virão do mundo espiritual, de que modo que nós conseguiremos aqui nos ajustar diante desse quadro novo que vai surgindo. Porque nós temos certamente muitos desafios pela frente ainda. Desafios, ecológicos, desafios industriais, desafios na produção de alimentos, desafios comerciais, desafios sociais, saúde, educação, todos esses temas que são falados com tanta frequência, e isso acabou até se tornando uma banalidade, quando se fala muito num tema sem que ele se resolva, ele acaba perdendo o seu valor. Mas nós vemos que espiritualmente, dentro da projeção que se faz sobre o futuro do nosso planeta, nós veremos que esses temas vão realmente alcançar grande relevância e nós não podemos fazer de conta que isso é apenas ali um discurso vazio. Nós teremos que nos reorganizar para imprimirmos ali um discurso que seja efetivo, prático e eficiente também. Então vai fazer parte dos novos desafios que a nossa sociedade está vivenciando. Já vem vivenciando nesses últimos poucos séculos, vamos dizer talvez 2 ou 3 séculos, quando isso se mostrou para nós de um modo mais complicado. Então nós precisamos agora começar a pensar dessa forma. Essas novas gerações que estão chegando terão essa responsabilidade. Então estamos ali fazendo uma educação nova, trazendo uma consciência nova, e veremos depois no futuro como as coisas se darão. Então aqui, esse tema sobre reencarnação, que o Chico respondeu então. Bom, o próximo tema, relações afetivas, que aqui então é aquele atendimento fraterno que o Chico fez ali ao vivo para as pessoas que participavam, Então, relações afetivas. Ainda tem mais esses temas, Brás? Ainda tem muitas situações que vão surgindo, que vão, como nós estudamos, a questão do bebê de proveta, que nós conversamos também. Então, são práticas da sociedade, novas técnicas que vão sendo descobertas. Então, todos nós aqui vamos vendo essas novidades que surgem e desaparecem, novidades que se estabelecem, porque aí então quando a gente imprime traz uma nova ideia para a nossa sociedade, nós temos que analisar primeiro, depois que ela vai sendo praticada, qual é o seu real efeito sobre ela. E aí, então ela pode ser rejeitada ou pode ser utilizada, adotada como definitiva. Nesse caso, barriga de aluguel é algo que realmente acontece também. Nós temos a própria questão da medicina reprodutiva, que vai trazendo também novas práticas, novas técnicas. Nós temos ali a nossa própria engenharia genética, que vai também trabalhando com doenças, com curas. Uma que rapidamente chegou e já não tem tanta relevância, como o caso de embriões congelados. Agora o próprio indivíduo já tem técnicas que faz com que o próprio indivíduo produza suas células tronco, enfim. É tudo ali, nós descobrimos alguma coisa, lançamos na prática, vemos quais são as consequências, e aí vemos se ela tem que ser bloqueada ou pode ser pode ser desenvolvida melhor. Então, é através do dia a dia que a gente vai aprendendo. Não existe um decreto, uma lei que possa determinar como nós vamos nos comportar se nós não conhecemos ainda a técnica. Então, primeiro a gente coloca em prática, depois a gente vê qual é o efeito. Então, leis são criadas,
questões de bioética são analisadas, enfim. Muito bem, relações afetivas. Essa é a primeira questão. E é interessante porque dentro de uma situação que é apresentada para nós aqui, de ordem pessoal, o Chico naturalmente traz para nós uma resposta doutrinária que também pode trazer um esclarecimento sobre vários outros temas. Então foi perguntado: minha irmã conheceu meu companheiro primeiro do que eu. Falavam sempre a meu respeito. Nós nos conhecemos e estamos juntos até hoje. Só que ela não se conforma com isso e vive a me agredir. Existe alguma explicação para isso sob o ponto de vista espiritual? O Chico responde: os relacionamentos entre as pessoas são marcados pela existência ou não da afinidade entre elas, o que pode ser uma decorrência das vidas pretéritas. Então aqui primeiro, que a gente começa a colocar afinidade entre as pessoas, que pode ser uma decorrência de vidas pretéritas. Porque pode também não ser, porque muitos espíritos acabam se aproximando por uma questão de afinidade, de interesse mútuo, de simpatia. Se aproximam e começam ali a vivenciar um determinado tipo de relacionamento. Mas também há relacionamentos, como nós sabemos, obviamente, que trazem ali ligações com o passado. E essas ligações são ali ligações de resgate, são ligações de afeto, de afinidade, como foi colocado. Então, mais uma vez, os relacionamentos entre as pessoas são marcados pela existência ou não da afinidade entre elas. Se há afinidade, aqui nesse caso, o Chico deu a entender por uma simpatia. Agora pode haver uma relação em que não há simpatia, mas os espíritos são atraídos por uma força que nós desconhecemos, que é aquele magnetismo, que como o próprio Kardec recebeu como resposta lá no Livro dos Espíritos, que dois espíritos, então, quando eles têm ali uma relação de compromisso estabelecida, eles se procuram naturalmente no meio da multidão. Mais ou menos essa expressão que ele usa. Então você se aproxima, você é atraído, você tem aquele interesse, desperta aquele interesse inicial, para depois então vir ali os ajustes e as responsabilidades. Nesse caso, não há, então, essa afinidade, essa simpatia, mas há necessidade de reajuste. Agora pode acontecer também aqui que essas mesmas experiências, tenham elas simpatia ou antipatia, podem ser decorrências de vidas pretéritas ou não. Porque nós já estudamos sobre isso, que os relacionamentos atualmente, principalmente nessas últimas décadas, nesses últimos 20, 30 anos, muito tem facilitado a questão do interesse físico entre as pessoas. Então nós estamos sendo estimulados constantemente na sensualidade, nessa atração física, nessa atração material, sempre existiu naturalmente, mas hoje, com essa facilidade de comunicação da nossa sociedade contemporânea, dessa sociedade atual que nós estamos vivendo, nós somos muito mais estimulados. Então vemos ali nas pessoas aquilo que ela apresenta na sua embalagem, entre aspas, e aí então, quando nós nos aproximamos e estabelecemos um relacionamento, com o passar do tempo as personalidades começam então a entrar em conflito, começam a se ajustar. Por isso então pode ou não ser decorrência de vidas pretéritas. Então eu só quis aqui reforçar um pouco esse primeiro parágrafo aqui que ele trouxe para nós, essa primeira explicação, para a gente poder ver aqui o que o Chico traz agora especificamente sobre aquela questão anterior, sobre essa questão atual. Entretanto, é imprescindível que vejamos o nosso próprio posicionamento na situação. Então aqui agora já é relacionado com essa solicitação que foi apresentada. Então é importante ver como a pessoa reage diante disso. Porque ela e a irmã não se davam bem, a irmã agredia, por causa talvez por um ciúme, por uma frustração ou qualquer motivo, dentro do contexto atual, ou por sentimentos que começaram a aflorar vindos do passado, porque eram irmãs, todo mundo vivendo bem, até que apareceu ali um terceiro elemento. E esse elemento pode ter despertado sentimentos adormecidos. Mas, de qualquer forma,
é imprescindível que vejamos o nosso próprio posicionamento na situação. Os outros agem quanto a nós, muitas vezes, devido à forma que agimos para com eles. Desse modo, para modificarmos o comportamento dos outros, é preciso que nos modifiquemos interiormente. A paciência, o perdão, a palavra amiga, o auxílio sincero, a humildade e o amor são modificadores excelentes do relacionamento humano. Devemos lembrar ainda que nosso destino é construído e transformado a cada minuto, de acordo com o que pensamos e agimos. Então aqui uma resposta que, embora direcionada para aquele caso, é uma resposta bastante abrangente sobre circunstâncias diversas no nosso dia a dia. Então, numa relação social, seja de que natureza for, de uma natureza familiar, afetiva, profissional, social, qualquer que seja, nós veremos aqui que os indivíduos se comportam, muitas vezes, de acordo com a forma como nós nos comportamos com relação a eles. E aí então Chico traz aqui para nós um esclarecimento, né? Para modificarmos o comportamento dos outros, é preciso que nos modifiquemos interiormente. E aqui a gente vai entrar então num conflito bastante complicado com o nosso próprio ego. Então é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, que vai querer impor sobre os outros o nosso modo de viver. Não que esse nosso modo de viver seja o mais saudável, seja o mais adequado. Mas eu quero continuar vivendo dessa forma e eu quero que os outros me aceitem da forma como eu sou. Mas aí então quando a gente faz aquele processo de autoconhecimento e começa a analisar se o nosso estilo de vida, que embora para nós seja confortável do jeito que nós adotamos, se ele é saudável para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque ele coloca aqui como modificadores de relacionamento humano. Ele vai colocar a paciência, o perdão, a palavra amiga, o auxílio sincero, a humildade e o amor. Vemos então que desses elementos que o Chico colocou para nós, dessas virtudes, desse comportamento, desses modificadores, nós vemos aqui que eles são incompatíveis com orgulho, com egoísmo e com vaidade. Ou nós adotamos a vaidade, o egoísmo e o orgulho, ou nós adotamos esses outros instrumentos de transformação. Porque, mais uma vez, o modo como nós nos sentimos confortáveis dentro daquele determinado estilo não significa que nas nossas relações esse comportamento seja aceitável, muitas vezes por nossa própria culpa. Então é importante a gente pensar dessa forma. E aqui então ela coloca que, no caso aqui, que a moça que traz aqui a pergunta, ela sofre agressão da irmã, muitas vezes essa agressão pode ser modificada a partir do comportamento dela. Claro que nós não entendemos aqui qual a circunstância, os detalhes e tudo mais, mas é uma orientação bastante sábia que se encaixa para nós em muitas situações. Lembramos, por exemplo, que é falado aqui sobre o perdão. Me lembro de uma passagem de um dos livros de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, quando ele fala sobre o perdão, sobre o modo que nós podemos aprender a perdoar. E ele coloca que um dos critérios iniciais, lembrando que o perdão não é uma atitude, ele é um processo. Você não está ali magoado com aquela pessoa e de uma hora para outra você fala, pronto, eu te perdoei. Sabemos que não é assim. Ele é um processo que vai se desenvolvendo gradualmente a partir de mudanças interiores que também vão acontecendo gradualmente. E ele traz, Hamed, ele diz então, que um dos processos para iniciar esse trabalho de perdão é exatamente ali o distanciamento psíquico. Então manter aquela distância psíquica daquela pessoa que provoca aquele efeito negativo entre nós. A distância psíquica não quer dizer distância física. Porque a distância física, você convive com as pessoas. Mas essa distância psíquica significa não ficar alimentando pensamentos e ideias, não ficar duelando, né, coisa que acontece o tempo todo. Quando a gente olha para alguém, já começa então a elaborar ali uma discussão, já fica aquela briga mental que não aconteceu e talvez nem aconteça. Então simplesmente manter a distância psíquica, ou seja, cuida da sua vida.
e vá administrando os pontos de contato, os pontos de conflito com esses modificadores. Paciência, perdão, palavra amiga, auxílio sincero, humildade. Pois é, essas toxinas, né? Essas toxinas mentais, elas nos envolvem de tal forma e nos adoecem com muita facilidade, tanto psiquicamente, como também quando começa a afetar o nosso corpo físico. Quantas pessoas procuram ajuda médica, psicológica, ou mesmo, no caso aqui do nosso trabalho do espiritismo, né? Dentro do espiritismo de atendimento fraterno, pessoas que trazem queixas de dores, de doenças, que surgem em virtude de todo esse sentimento acumulado. E aí há, então, aquelas pessoas que trazem aquelas dicas mágicas, né? Põe tudo para fora. E esse pôr tudo para fora significa você simplesmente expor ali, né, as suas ideias, mesmo que sejam ideias agressivas, para você pôr para fora esse sentimento, agravando cada vez mais a situação. Então, esse trabalho de perdão, paciência e tudo mais, muitas vezes significa ali talvez um silêncio. Mas pode significar também uma conversa, que seja uma conversa aberta, mas com uma visão produtiva. Não precisa ficar engolindo o sapo, como se diz, né? Mas ao mesmo tempo não precisa também potencializar aquela discussão. Aí chega a depressão, suicídio, câncer, doenças da toxicidade mental. Então, como Emmanuel lembra para nós que não existem doenças, mas existem doentes, muitas dessas doenças acontecem exatamente por causa de relacionamentos. Então, o perdão real, a conquista do perdão real, é parte de um processo importante que nós entendamos isso. Muitas pessoas dizem, eu não consigo perdoar. Na verdade, é que ela não entendeu que ela não deu ainda o primeiro passo, que é exatamente a vontade de transformar. E essa vontade de transformar, ela vai sendo depois se desenvolvendo com a transformação íntima, com o entendimento, até mesmo quando a doutrina traz para nós aquele entendimento que muitos desafetos reencarnam próximos a nós por uma necessidade de reajuste. Então aquela ideia de querer simplesmente fazer com que o outro desapareça se torna para nós então uma visão diferente. Essa visão diferente significa, eu entendo que não temos ali afinidade, isso pode ter um histórico passado, mas não significa, eu não posso mudar aquilo que aconteceu anteriormente, mas a gente então vai entender agora que isso pode ser transformado a partir de agora. Qual é o livro, Namone? Deixa eu pegar aqui para você. Já se encontra aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Até aqui não está muito difícil, não? Está aqui, é o livro Renovando Atitudes. Ele diz assim: uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa-problema, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Então aqui é só um trecho de uma mensagem, que ela é longa. Deixa eu colar para vocês aqui. Tem sim. É só você pesquisar aqui com alguns desses trechos. Deixa eu colar para vocês aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse é parte desse processo para alcançar esse perdão real. Então, mas para isso a gente precisa pensar inicialmente. Por que perdoar? Depois, como perdoar? Porque a palavra perdão, assim como a palavra fé, a fé também é muito interessante. Muitas pessoas dizem, eu não tenho fé, eu tenho uma dificuldade enorme para sentir o efeito da fé dentro de mim. A fé é um processo que muitas vezes leva uma existência inteira, ou até outras existências, para que a gente consiga alcançar. Mas ele começa primeiro, né, que nós temos que alimentar, né, o nosso intelecto com aquilo que nós desejamos desenvolver em termos de fé.
Eu tenho fé em quê? Mas por que eu tenho que ter fé naquilo? Qual é o propósito daquele elemento na minha existência, na minha vida, para que eu possa sentir o efeito da fé? Então nós estamos acostumados a um imediatismo. Tudo acontece de um modo muito rápido. Então a cura psíquica acontece muito rápida, o perdão acontece muito rápido, a fé se desenvolve muito rápido. Mas na verdade são processos. E quando nós entendemos esse processo, e para isso a gente tem que pensar que, no caso, por exemplo, o fato de nós entendermos como espíritos reencarnados, que trazemos históricos profundos, históricos complexos, sejam eles com questões individuais, com questões de relacionamento, nós chegamos numa existência para iniciar esse processo. E aí nós vamos passar essa existência inteira trabalhando, essa existência inteira refletindo, transformando, para depois retornarmos ao plano espiritual, fazermos uma avaliação e darmos continuidade nesse processo. Quando nós entendemos isso, aí então o esforço fica mais fácil. Pois é, né? A fé não costuma falhar. E não falha mesmo. Depois, quando a gente estabelece isso, dizendo assim, mas por que você tem fé? Por que você acredita naquilo? Eu acredito por isso, por isso, por isso. Porque a minha fé está bem fundamentada. Então é parte de um processo, lembremos sempre disso. Da mesma forma que os problemas surgem em nossas vidas, a partir de um processo que vai sendo criado e vai se complicando até chegar o momento em que ele explode, o processo de autocura também é parte de um processo. Eu começo a fazer, né, um caminho contrário, eu começo a desfazer tudo aquilo que foi gerado anteriormente. Continuando então, pessoal, próximo tema aqui que é apresentado para nós. Exato, Braz, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O perdão não é esquecer os fatos porque nós não passamos por uma amnésia, mas nós aprendemos a lidar com esses fatos como parte de uma experiência e resolvermos esses sentimentos dentro de nós, mesmo diante desses fatos. Resolvê-los, guardá-los, porque, como lembra Joana, agora já que a gente pegou aqui Hamed, deixa eu pegar aqui Joana rapidinho, eu já li para vocês, mas vale a pena ler de novo. Joana diz assim, aqui é do livro Luz da Esperança, a psicografia do Divaldo, né? Diz assim para nós, isso a gente lembra que são as nossas escolhas, são as nossas relações, são os nossos conflitos de um modo geral. Então ela diz assim, a tua vida é um álbum de lembranças, no qual deves arquivar apenas aquelas que te ensinaram a crescer e a amar. As outras, as que te afligiram, tornaram-se degraus inferiores da escada de ascensão, sem os quais não poderia alcançar patamares superiores. Abençoa-as com a tua gratidão e deixa-as com o alicerce do edifício da tua atual existência, revivendo apenas as lembranças de libertação. Então aqui mais um ensinamento que chega para nós agora de Joana, falando sobre isso, quer dizer, você viveu algo no passado, existe uma mágoa, existe ali um bloqueio, um conflito, isso é parte da experiência daquilo que nós somos hoje. Nós não nascemos prontos, não nascemos, né, formados, perfeitos, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E nesse processo de aperfeiçoamento virão escolhas corretas, escolhas equivocadas, viraria a necessidade de reparação e a oportunidade de reparação também. Então, quando nós valorizamos isso como parte de um processo de desenvolvimento, nós trabalharemos em prol desse desenvolvimento. E não sofrendo por não conseguirmos ser aquilo que nós gostaríamos de ser ou termos aquilo que nós não temos. Tudo é uma questão de conquista, e as conquistas são trabalhadas gradualmente e pacientemente também. Então, meus amigos, é isso. Nós temos aqui algumas outras questões. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a segunda. Então a segunda fica para a semana que vem, que é aqui das relações afetivas também. A pergunta que foi apresentada é, só para a gente poder deixar aqui já na nossa mente, né, para ficarmos processando. Gostaria de saber por que me sinto ao mesmo tempo feliz e infeliz ao lado de uma mesma pessoa.
Gostaria de livrar-me desse tormento. E aí o Chico então vai trazer alguns esclarecimentos. Depois nós temos aqui também relações afetivas 3, relações afetivas 4, relações afetivas 5, 6. Então, quer dizer, né, quando a gente fala sobre relações afetivas, relações familiares, nós sabemos que esse assunto rende, né? Então, até para o Chico, no Pinga Fogo, isso aconteceu, né? Surgiu a primeira pergunta, virão, então, ali outras tantas perguntas para